Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio. Hoje estamos aqui para levar mais uma aula de Química para você. Quem está falando aqui é o professor Almeida, tá bom? E a aula de hoje trata-se da aula de número 4, né? Onde na 4.1 nós vamos abordar sobre, olha só, estados de agregação da matéria, né? Exatamente o conhecido como estados físicos da matéria. Nós vamos conhecer também sobre mudanças de estados físicos da matéria, né? Pontos de fusão e pontos de ebulição e sobre o ciclo da água. Habilidade para esta aula são identificar as mudanças do estado físico da matéria e identificar a participação do ciclo da água nas mudanças de estados. Tá certo? Para isso, vamos verificar sobre mudança de estado da matéria. Na natureza, encontramos os materiais em diferentes estados de agregação. O estado de agregação de material é uma propriedade que depende das condições de temperatura e pressão em que aquele material está submetido. Tudo bem? Quando vocês cursaram lá a nona série, que chamamos de nono ano, com certeza vocês identificaram, através deste esquema, as principais mudanças de estados físicos da matéria, não é mesmo? Os estados físicos da matéria são exatamente três: o sólido, o líquido e o gasoso. Porém, é possível a matéria passar de um estado físico para o outro. Como assim? Olha só. Você tem a matéria no estado sólido. E você pode passar essa matéria pode passar para o estado líquido. De que forma? Ganhando calor. E essa mudança denominamos de fusão. Tá bom? Então, fusão é a passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido, quando aquela matéria ganha calor, ou seja, quando aquela matéria é aquecida. Se por acaso essa matéria que está agora no estado líquido continuar ganhando calor, então nós vamos ter uma nova fase denominada de vaporização, que é exatamente a passagem da matéria do estado líquido para o estado gasoso. No entanto, se você tem a matéria está no estado sólido, ela também pode passar diretamente para o estado gasoso. E essa passagem direta chamamos de sublimação. Ótimo. Então, por aquecimento, nós temos fusão do sólido para o líquido, vaporização do líquido para o gasoso. E temos a sublimação. Quando essa matéria resfria, quando essa matéria perde calor, então ela passa do estado gasoso para o líquido através de uma mudança de estado chamada de condensação. E a matéria estando no estado líquido, ela passa para o estado sólido por resfriamento, através da solidificação. Então, do sólido para o líquido, chamamos fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. Do líquido para o gasoso, chamamos vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Da mudança do estado sólido direto para o gasoso, denominamos sublimação. E do gasoso para o sólido, nós denominamos ressublimação. Então, são essas aqui as mudanças de estados físicos que ocorrem
Isto considerando os três estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. Na sequência, vamos ver mais detalhadamente, né, que fusão é a passagem de um material do estado líquido, do estado sólido para o líquido, né? Fusão é a passagem de um material do estado sólido para o líquido. Já a solidificação é a passagem do material do estado líquido para o sólido. É o inverso da fusão. A vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. E a condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Então, esperamos que vocês tenham compreendido ou aqui revisado os estados de agregação da matéria, que chamamos de estados físicos, ou estados de agregação. E na sequência, aqui nós, na vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, encontramos três tipos de vaporização. Primeira, a evaporação. Vocês viram por que a água dos lagos, dos rios e do mar, ela evapora, não é? Formando as nuvens. Não precisa você aquecer até 100 graus. Então, é uma vaporização lenta, que denominamos de evaporação. A ebulição é quando, por aquecimento, aquela matéria é aquecida, atingindo a temperatura ou ponto de ebulição. Por isso que essa vaporização é denominada de ebulição. Então, vaporização lenta ou espontânea, chamamos de evaporação. Uma vaporização por aquecimento, chamamos de ebulição. No entanto, se você tem um metal, você tem um material que está superaquecido, imediatamente você coloca água líquida naquele material, o que acontece? Ela passa instantaneamente para a forma de vapor. Então, você escuta aquele barulho, que significa dizer que a vaporização está sendo instantânea, muito rápida, na qual denominamos de calefação. Olha só. Então, os três tipos de vaporização são evaporação, ebulição e calefação. Com relação à evaporação, né? Então, nós já citei para vocês que é uma vaporização lenta que ocorre na temperatura ambiente. Então, espontaneamente, a matéria passa para o estado gasoso. Já a ebulição é uma vaporização que ocorre por aquecimento a uma determinada temperatura específica para cada substância pura e que pode variar de acordo com a pressão atmosférica local. Então, a ebulição, por exemplo, olha só, geralmente cada substância tem sua propriedade específica, que chamamos ponto de ebulição, temperatura de ebulição. A água, por exemplo, ao nível do mar é 100 graus. Com relação à pressão atmosférica, ao nível do mar, a pressão atmosférica é uma ATM, 760 milímetros de mercúrio. Portanto, a água ferve a 100 graus. À medida que a altitude aumenta, você aumenta a altitude local em relação ao nível do mar, a pressão atmosférica diminui, consequentemente, a temperatura de ebulição também diminui. Por quê? Porque não tem muita pressão atmosférica incidindo sobre a superfície do material, da substância. Então, para isso, requer menos calor. Digamos, então, quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. E a calefação é uma vaporização que ocorre abruptamente quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente. Então, você tem lá o ferro de passar roupa e você coloca água nele. Instantaneamente, você escuta aquele barulho, onde a água está sendo instantaneamente vaporizada. Valeu?
Com relação à sublimação, nós temos aqui a transformação do estado sólido para o gasoso. Vocês já ouviram falar do gelo seco? O gelo seco nada mais é o CO2, né? Dióxido de carbono, que ele estando no estado sólido, ele passa este CO2 para a fase gasosa instantaneamente. Então, esta é a sublimação, e a sublimação, ela, neste caso, ocorre através do gelo seco. Gelo seco por quê? Porque o gelo ele está no estado sólido e vaporiza instantaneamente. Nós temos outros exemplos de sublimação, meu caro aluno, que é as bolinhas de naftalina. Sua mãe já pegou aquela bolinha de naftalina branca, colocou no guarda-roupa para aquele cheiro forte de naftalina, ela espanta a barata. Então lembre que ali a bolinha branca ela está passando para a atmosfera, né? Deixando na atmosfera aquele aroma que ali é um repelente, na realidade, para expulsar a barata do guarda-roupa. Ali também caracteriza uma sublimação, tá bom? E na sequência, vamos agora, já que vocês viram a vaporização, será que vocês sabem a diferença entre vapor e gás? Mas o que seria gás mesmo? Gás é aquela substância que no estado gasoso, a temperatura ambiente, encontra-se na fase gasosa e torna-se liquefeito quando submetido ao aumento da pressão e diminuição da temperatura. Por exemplo, nós estamos respirando ar atmosférico. Então, o ar atmosférico é uma mistura de oxigênio, nitrogênio, CO2 e outros gases, mas na temperatura ambiente já está na fase gasosa, por isso nós chamamos o gás oxigênio, né? O gás nitrogênio, etc. E com relação ao liquefeito, liquefação é uma condensação forçada. Então, você quer liquefazer o oxigênio. Você pega o oxigênio do ar e você aumenta a pressão, quer dizer, você comprime o ar e diminui a temperatura. Então, você passa ele do gás para o líquido através da liquefação, que é uma condensação forçada. Nós temos o gás de cozinha, que predominantemente é o gás butano. E ele está no botijão de forma liquefeita. Por quê? Porque ele é derivado do petróleo e na refinaria, o que eles fazem? Então, eles produzem o gás. E a indústria simplesmente pega aquele gás, aumenta a pressão, diminuindo a temperatura e invasa no botijão. Então, nós chamamos daí gás liquefeito de petróleo, o famoso GLP, tá bom? Com relação a vapor, vapor é aquela substância que, por aquecimento, passa do estado, olha só, passa para o estado gasoso e quando sofre resfriamento, ocorre a condensação. Então, vocês viram a vaporização, não é isso? No caso da vaporização, então você aquece através da ebulição e você obtém o vapor. Então, o vapor é diferente do gás, porque na temperatura ambiente, aquela matéria está líquida e você precisa aquecer para passar a fase gasosa. Sendo assim, você tem o vapor. Então, é bom que vocês entendam a diferença entre gás e vapor. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Beleza? E vamos em frente, porque nós temos mais informações. Ponto ou temperatura de fusão. Vocês já viram o que é fusão, né? A passagem do sólido para o líquido. Então, temperatura de fusão ou ponto de fusão é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido e vice-versa, tá bom? No entanto, quando eu falo se mudar do líquido para o sólido, nós temos solidificação, mas a temperatura é a mesma. Ponto ou temperatura de ebulição.
é a temperatura que uma substância muda do estado líquido para o gasóleo e vice-versa. Isto é, a temperatura de ebulição, coincidentemente, igual à temperatura de condensação. Mas, predominantemente, nós conhecemos como ponto de ebulição ou temperatura de ebulição quando você coloca a água na chaleira. Valeu? Seguindo aí, né? Já que você conheceu os estados físicos da matéria, os estados de agregação, as mudanças que ocorrem no estado de agregação da matéria, agora vamos observar graficamente. Ponto de fusão da água é 0 graus. Ponto de ebulição, 100 graus, considerando ao nível do mar. Então, na vertical eu tenho a temperatura, na horizontal eu tenho o tempo em minutos. O que acontece? Quando a temperatura está abaixo de 0, até chegar à temperatura 0, nós temos a fase sólida, né? Nós temos a fase sólida através do gelo. Chegou a 0 graus, para que ela sofra fusão, a temperatura se mantém constante. Então, enquanto tiver sólido no ambiente, enquanto tiver sólido para líquido, nós estamos tendo a fusão. Mas é o seguinte, nós estamos tendo aí sólido. Quando o sólido vira totalmente líquido, aí a temperatura passa a subir. Aí aqui nós vamos ter líquido. Quer dizer, quando a temperatura é constante, eu tenho uma mudança de fase, sólido e líquido. À medida agora que a temperatura aumentou, aí na fase de 0 a 100 graus, eu tenho somente líquido. Como também abaixo de 0 até 0, eu tinha somente sólido. Então a temperatura variou, eu tenho apenas uma fase. Se a temperatura estiver constante, eu tenho mudança de fase. Tudo bem. Então, a temperatura da água aumentou e chegou a 100 graus. Agora é hora de começar a ebulição. Então, a 100 graus, eu tenho uma mudança de fase, onde eu tenho líquido e vapor. A temperatura só se eleva quando eu não tiver mais líquidos e somente vapor eu tiver. Por isso que nós demonstramos aqui através do gráfico. Quer dizer, a temperatura é constante, se mantém constante, está havendo uma mudança de fase, como do sólido para o líquido, com a fusão, do líquido para o vapor, com a ebulição. No entanto, quando a temperatura varia, nós temos o caso sólido, quando é abaixo de 0 até 0, e de 0 a 100, quando eu tenho de 0 a 100 a água no estado líquido. E se a temperatura estiver acima de 100, claro, eu só terei vapor. Ok, meus caros alunos? Então, só para enaltecer vocês sobre essas informações básicas. E aqui nós temos revisões a partir dos valores dos pontos de fusão e pontos de ebulição. Certo? Para isso, a gente conhece o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias para a gente atribuir determinadas temperaturas intermediárias. Tá bom? Vamos entender que tenhamos a água no estado a 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius, ela está acima de 0 e abaixo de 100. Então, digamos que aqui eu tivesse 25 graus. Com certeza, a água a 25 graus está no estado líquido, porque abaixo de 0 é sólido, abaixo de 100 é gasoso. Digamos que eu tenho aqui o etanol, que é o álcool etílico, a menos 120 graus. Menos 120 graus. Por que ele está no estado sólido? Porque 120 graus está menor do que o ponto de fusão do etanol. E o naftaleno, digamos que esteja a 100 graus. Se o naftaleno estiver a 100 graus, consequentemente ele está na fase gasosa, porque está acima da temperatura
olha aí, nós temos fusão e nós temos o gás propriamente dito, né? Então, com 80 graus, ele já se torna líquido e assim sucessivamente. Então, aqui, digamos, a 100 graus, o naftaleno está no estado líquido, né? Deleta. Se ele tivesse a 220 graus, com certeza estaria na fase gasosa, tá bom? Só ratificando, 100 graus, o naftaleno está no líquido, e se fosse 220, estaria na fase gasosa. Tranquilamente, gente? Só para a gente ter uma ideia, porque futuramente vocês vão, através de exercícios, responder algumas questões com esse conhecimento. Então, olha aí. Esse é o sentido de aquecimento, o sentido de que a temperatura está crescendo quando você sai do sólido para o líquido e do líquido para gasoso. E no sentido inverso, eu teria um resfriamento. Tá joia? Para vocês, meus caros alunos, é bom conhecer o ponto de fusão e ponto de ebulição de algumas substâncias, isso nas temperaturas de graus Celsius e ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é um atm ou 760 milímetros de mercúrio. Por exemplo, a platina, ela tem um ponto de fusão, quer dizer, solidifica ou se funde 1.768 graus e entra em ebulição 3.825, né? O ferro, 1.538, ponto de ebulição 2.861. Por isso que o ferro, na temperatura ambiente, ele está no estado sólido, a platina, está vendo o alumínio? Ó, ponto de fusão, quer dizer, ele derrete e solidifica, ele se funde e solidifica a 660 graus. E ponto de ebulição 2.519. Chumbo 327, 1.749. Iodo 114, 184. Naftaleno 80, 218. Quer dizer, qualquer temperatura entre ponto de fusão e ebulição, ele está no estado sólido. Acima do ponto de ebulição está no estado gasoso e abaixo está no estado sólido, consequentemente. Então, entre uma temperatura e outra, ele está no estado líquido. A água, 0 e 100 graus, o mercúrio, 39 graus negativo e 357. Por isso que o mercúrio, na temperatura ambiente, está no estado líquido. É o único metal líquido, porque a 25 graus, ele está acima do ponto de fusão e está abaixo do ponto de ebulição. Então, só incrementando aqui, pessoal, permita aqui, ó, ponto de ebulição, tá bom? Só para ajustar, por favor, para não ficar tudo como ponto de fusão. A amônia, por que a amônia é gás? Porque ela já está na fase gasosa a menos 33 graus, tá bom? Por que o oxigênio já é gás? Porque a temperatura de fusão, de ebulição dela está a menos 183 graus, assim como da amônia menos 33. E o hidrogênio? O hidrogênio na temperatura ambiente está no estado líquido, sólido ou gasoso? Claro que é gasoso, porque 25 graus nós estamos, olha só, ela já entra em ebulição, ela já vaporiza a 253 graus abaixo de zero. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Beleza, então olha só, porque agora é a hora de aprender fazendo. E no aprender fazendo, veja o exemplo número 1. Ele diz o seguinte: qual o estado físico, seja sólido, líquido ou gasoso, dos materiais da tabela abaixo, quando eles se encontram no deserto da Arábia, a uma temperatura de 50 graus. Então, meu caro ali, uma pressão de atm. Então, olha só, você, conforme aprendeu, pegue esses 50 graus e posicione ele. Então, olha só, 50 é maior do que 63, menor do que 61, não é? Então, 50 está acima, tá certo? 50 está acima de 63 negativo, né? Então, vou escrever para vocês 50 graus, aí, tá bom?
50 graus em relação ao éter etílico, ele fica depois de 34, que é o ponto de ebulição. Portanto, ele vai estar gasoso, né? 50 graus em relação ao fenol. 50 graus em relação ao fenol, ele é maior do que 41. E 50 graus em relação ao iodo, ele está abaixo de 144, que é o ponto de fusão. Sendo assim, olha aí, o clorofórmio, ele vai estar no estado líquido, tá bom? Tá vendo aí que eu coloquei? Porque está entre a temperatura entre 63 e 61. O éter etílico, ele vai estar gasoso, por quê? Porque a temperatura de 50 graus está acima da temperatura de ebulição. O fenol estará líquido, por quê? Porque ele está acima da temperatura de fusão e abaixo da temperatura de ebulição. E o iodo está sólido por quê? Porque 50 graus está a temperatura abaixo da temperatura de fusão. Deu para entender agora, meu caro aluno? Que bacana, hein? Se vocês entenderam, então vamos prosseguir, porque agora o importante aqui, você aprender um pouco sobre o ciclo da água. Ciclo da água, né? Você viu que a água, ela pode estar nos 3 estados físicos da matéria, hein? E assim, o ciclo da água é o permanente processo de transformação de estado de agregação que a água sofre na natureza em razão das variações de temperatura e de pressão que ocorrem no meio ambiente. Então, nós temos a água aqui, ó, subterrâneo, né? O famoso lençol freático está aqui abaixo do solo. A água que cai na superfície, ela provoca uma infiltração no solo. Consequentemente, a água estando na superfície do solo, vocês viram que a evaporação é uma vaporização lenta, né? Então, tanto a água como as plantas, então a água evapora e as plantas provocam uma transpiração. Isso aí com o aquecimento da luz solar, então a água passa para a atmosfera e as plantas, elas transpiram, né? Como também os seres humanos. E aí nós temos o quê? O vapor d'água. Com o resfriamento, né, da matéria na fase gasosa, então nós obteremos a chuva e a neve, que ao precipitar, passa do estado gasoso para o estado líquido. E aí é o caso da chuva, da neve, enfim, as precipitações que acontecem, constituindo desta forma o que chamamos de ciclo da água. E o ciclo da água é composto de 5 etapas. A evaporação, conforme vocês viram, que a água dos lagos, né, ela vaporizam lentamente. Nós temos a condensação, é quando os vapores da água estão na atmosfera, o resfriamento provoca a passagem do gasoso para o líquido, causando as precipitações. Precipitação nada mais é do que o momento que a matéria está condensando, né? Então está se precipitando, está caindo sobre o solo, tá? Nós temos a infiltração, que através da água se manter a atingir o solo apresenta uma certa porosidade e permite-se uma infiltração, passando esta água para o lençol freático. Por isso que nós temos a chamada água subterrânea, na qual você fura os poços semi-artesianos ou poço artesiano, né? O poço artesiano é quando você fura, que ela jorra espontaneamente como petróleo. Semi-artesiano é quando precisa colocar uma bomba para ela impulsionar essa água, tá joia? E na sequência, a transpiração que acontece dos seres vivos que estão na superfície da Terra, quando eles transpiram, então aí os vapores
vão para a atmosfera. Valeu? Então, lembrando que a evaporação, a condensação, a precipitação, a transpiração e a infiltração contemplam, então, o ciclo da água no planeta. Tá joia? Para isso, verificamos aqui algumas gravuras, né? Nós sabemos que em regiões muito frias, a água condensada, quando ela é condensada, quer dizer, passagem da fase gasosa para a líquida por resfriamento, do estado gasoso para o líquido, e rapidamente para o estado sólido, formando a bendita neve, ou granizo, né? Neve ou granizo. Então, aí você viu que na superfície você obtém a parte sólida em forma de granizo, caracterizando quando ela está na atmosfera, nós chamamos que está em forma de neve, né? Ou quando ela cristaliza, chamamos a forma de granizo, digamos assim, tá bom? Para que você possa fundamentar mais ainda o seu conhecimento, ou seja, enriquecer um pouquinho, vamos agora para o nosso aprender fazendo. Tan, 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 tan. E aqui, veja o seguinte anunciado. Quando você sai de uma piscina e se expõe ao sol, sua pele fica seca depois de algum tempo. É correto dizer que a água do seu corpo, o que aconteceu com a água do seu corpo? Então você está lá na piscina e você vai pegar um sol, né? Se expor ao sol e tal. Com o passar do tempo, sua pele já não fica mais molhada, ela já fica seca ao longo do tempo. O que foi que aconteceu? Será que a água ferveu? Será que a água entrou em fusão? Será que a água evaporou? Será que a água condensou? Ou será que a água sublimou? Meu caro aluno, o que você tem sobre isso? Qual seria a alternativa correta para esta questão? Se você assinalou a letra C, é porque você sabe que a evaporação é uma mudança, é uma vaporização lenta, né? Porém, você está exposto ao sol. A água que estava no seu corpo, ela evaporou, ela não infiltrou no seu corpo, mas simplesmente uma vaporização lenta aconteceu. Tudo bem até aí? Se você compreendeu perfeitamente, vamos agora para um aprender fazendo. E aí, o que diz a terceira questão? A terceira questão diz o seguinte: uma churrasqueira é feita de ferro. Sabendo que o ponto de fusão do ferro, olha aí, que ele sai do sólido para o líquido, 1538 graus. O que você pode afirmar sobre a temperatura do carvão que está na churrasqueira durante o preparo do churrasco? Explique. Ah, meu camarada, e aí, meu caro aluno, tá certo? Você está fazendo aquele churrasco, tá bom? E você está lá com a churrasqueira, né, de metal. O metal é o ferro, né? E o ferro, ele só passa por líquido numa temperatura de 1538 graus. Agora, o que você pode afirmar sobre o carvão que você está usando na sua churrasqueira para provocar o aquecimento da carne, né, o aquecimento do churrasco? O que você teria a dizer sobre isso? Qual o comentário
que você tem a respeito desse fenômeno. Então, fique de olho aí, meu caro aluno, porque é o seguinte, ó. Sobre o preparo do churrasco, a temperatura do carvão é inferior a 1538 graus, pois a temperatura de fusão do ferro não chega a atingir o carvão. E não chegando a atingir o carvão, por isso que o carvão tem uma temperatura menor, tá bom? Então, a temperatura do ferro não chega sequer a atingir a fusão. Daí nós temos a churrasqueira em pleno aquecimento. Ok? Meu caro aluno, veja bem o que nós aprendemos até aqui. Nós vimos os 3 estados físicos de agregação, os 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Nós vimos que quando a matéria passa do estado sólido para o líquido, chamamos de fusão, mas se é do líquido para o sólido, solidificação. No entanto, a temperatura de fusão é a mesma temperatura da solidificação, que a gente chama de vice-versa. No caso da água, 0 graus. Quando a água está no estado líquido, tá bom? Acima de 0 graus, você vaporiza, você aquece. Ao chegar em 100 graus, acima disso, você só tem vapor. Se você se diminuir a temperatura, você tem a condensação, mas a ponto de ebulição ao nível do mar é 100 graus Celsius. Quando você passa do líquido para o gasoso, chamamos de vaporização. E a vaporização, você viu os 3 aspectos. Evaporação. Você já, diariamente, você vê em sua residência, a roupa do varal. E a roupa do varal, o que acontece com a água? Nem toda a água escoa, mas evapora. Foi isso que aconteceu no Aprender Fazendo, com a água do cidadão que estava na piscina e com pouco tempo que ele foi para o sol, secou. Então houve uma evaporação, quer dizer, evaporou, tá certo? Se você tem a água e você vai tomar aquele cafezinho, você põe a água na chaleira, espera ela ferver. Ferver é entrar em ebulição. Quando chega a 100 graus, ela vaporiza. Mas vaporização por aquecimento. No entanto, em sua residência, sua mãe, sua irmã, ou a diarista, ela está passando roupa e, sem querer, colocou água sobre o ferro quente. O que você escutou? Shhh! Então, aquela passagem brusca do estado líquido para o estado gasoso, você tem o que chamamos de calefação. Tá certo? Então, evaporação é uma vaporização lenta. Ebulição, uma vaporização por aquecimento. E calefação, uma vaporização por superaquecimento. Desde que você tenha uma superfície superaquecida, isso é possível que aconteça a passagem bruscamente para o estado. Tá bom? Tá bom. Quando você tem uma passagem como a naftalina, como o gelo seco, do sólido direto para o gasoso, chamamos de sublimação. Mas se você tiver uma direto do gasoso para o sólido, então você tem o que chamamos de ressublimação. E assim, meus caros alunos, que bom poder contar com a participação de vocês nessa aula. Mas fiquem ligados, porque já voltaremos para uma revisão e com certeza você ser bem sucedido na sua atividade de sala. Valeu?